Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos falar da cartilha de Thiago Nunes. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Pois é, primeiramente vou falar para vocês o que é cartilha. Já vivo no futebol há muito tempo e sei que isso é comum nos times. Os treinadores têm regras e estabelecem ela aos seus comandados, os jogadores. Clubes têm regras. E essas regras vão desde as mais óbvias, mais simples, até regras em relação ao comportamento dos jogadores. Desde o horário de chegada, de saída, horário de refeições, horário para entrevista, até a questão disciplinar dos jogadores. Se o jogador tem que usar tênis ou chinelo no hotel, na concentração, a vestimenta que ele tem que usar no aeroporto, na viagem, no ônibus e assim por diante. Então é normal existirem essas cartilhas. E no decorrer dos anos, já ouvi falar de várias, umas mais rígidas, outras menos. E também os times que não tinham cartilha nenhuma. Por exemplo, o Corinthians, no início da década de 80, que tinha a democracia corintiana, onde os jogadores eles mesmos definiam as suas regras, o que deveria ser feito, se deveria ou não se concentrar, e assim por diante. Então eles mesmos é que definiam as coisas, não tinha uma definição por parte da comissão técnica e nem pela diretoria, era a democracia corintiana, que também era um protesto político da época, já que estávamos no final da ditadura militar. Pois é, e a cartilha do Thiago Nunes acabou vindo a público com algumas das suas regras. E essas regras, elas estão trazendo alguma polêmica. Há quem diga, poxa, isso pode prejudicar o ambiente do Corinthians. Jogadores podem não receber bem isso. Isso pode prejudicar o trabalho do técnico Thiago Nunes. Tal regra é boa, tal regra é ruim. Então vamos falar sobre elas agora. Jogadores devem fazer as refeições juntos. Para deixar o refeitório só com a autorização do capitão Cássio. Familiares devem esperar os jogadores da zona mista. Lista de relacionados só é comunicada para os jogadores nas vésperas dos jogos. Treinos em dias de jogos com atividades leves pela manhã. Pois é, jogadores fazendo as refeições juntos. Isso é normal. Eu fico imaginando, não era assim no Corinthians? O cara chegava, comia, aí o outro chegava meia hora depois, comia, e o outro 2 horas depois. Era desse jeito? Será? Será que era bagunçado? Então, fazer as refeições juntos, no time de futebol, na concentração, isso é normal. No Flamengo, de Jorge Jesus, você sabia que eles não começam a comer enquanto todos os jogadores não chegam? Então isso é normal. No Flamengo, de Jorge Jesus, os horários eles são rígidos e existe um ponto biométrico. O Jorge Jesus pediu para colocar. O jogador chega lá e coloca a sua digital. Rapidamente, lá no computador do Jorge Jesus, ele vai saber quem chegou atrasado ou quem não chegou. E quem chegou atrasado, paga a caixinha. O que é a caixinha? São as multas. E essas infrações geram multas, essas multas geram recurso, e o recurso no final do ano é destinado a quê? Um churrasco para os jogadores, o dinheiro vai para os funcionários, ou o dinheiro é doado para uma instituição de caridade. Então, isso é normal. Então, jogadores devem fazer refeições juntos, dentro da normalidade. Para deixar o refeitório só com autorização do capitão Cássio. É normal também dentro de um time de futebol o capitão ter uma série de atribuições. Então essa é uma situação normal e sem problema. Acabou de comer? Cássio, posso ir? É até para você criar uma hierarquia. Familiares devem esperar os jogadores na zona mista. Isso aqui dá a entender que estava uma bagunça, né? O pessoal estava indo no vestiário esperar os jogadores. Tio,
avô, primo, cunhado. Não é possível, né, gente? Então tem que esperar do lado de fora. E até porque são muitos assediados, são muitos parentes, são muitos amigos. Então, esperem do lado de fora. Ali é o local de trabalho deles. O vestiário também é o local de trabalho. Lista de relacionados só é comunicada para os jogadores na véspera das partidas. Comunicava antes? Antes do último treino? Eu acredito que é normal você divulgar a lista dos relacionados na véspera. Depois do rachão, depois do último treino. Isso é normal em time de futebol. Desde que eu me entendo como repórter, setorista, acompanhando times, acompanhando seleção, a relação ela só sai na véspera das partidas. Treinos em dia de jogos com atividades leves pela manhã. Cada time tem fisiologistas, tem médicos, tudo é muito estudado. E treinar no dia do jogo não é uma questão tão absurda assim. Até porque a comissão técnica de determinada equipe não vai deixar a equipe se cansar ao ponto de ser prejudicada no jogo. Então essa atividade leve pela manhã, que não é uma novidade no Corinthians, muitos times fazem isso, não é um treino, não é um chute a gol, não é uma corrida, é um alongamento, é uma atividade física que a fisiologia prevê que ela é benéfica. E ela não é de madrugada, ela não é na hora do café da manhã. Ela é por volta das 10, 11 da manhã, onde os jogadores já estão acordados. Então, não tem nenhum problema esse tipo de atividade. Então, essa cartilha do Thiago Nunes, para mim, está tudo dentro da normalidade. Por exemplo, Vanderlei Luxemburgo, uma época no Palmeiras, eu não sei hoje, proibiu o uso de chinelos no hotel, na concentração. Porque o jogador passava um de tênis, passava um de chinelo. Então, ele colocou ordem na casa. Falou, não, gente, ó, todo mundo de chinelo. Tele Santana, gente, ele tinha uma cartilha tão rígida que ele participava, inclusive, da vida financeira dos jogadores. Se um jogador comprasse um carro antes de ter um apartamento, antes de ter a casa própria, tomava bronca do Tele. Existem histórias de jogadores que compraram carro e que não estacionavam no clube, lá no São Paulo, por exemplo, e terminavam de ir a pé para o Tele não ver que eles tinham comprado um carro antes de comprar um apartamento. O Tele já aconteceu de seguir jogadores para ver se o cara estava indo na balada. Então, isso é normal. O Pepe Guardiola, ele faz visitas surpresas a jogadores e abre a geladeira para ver se tem refrigerante lá dentro ou se tem alguma coisa que não faz bem à saúde. O Miguel Ángel Russo, técnico da equipe do Boca Juniors, estabeleceu uma caixinha esse ano para jogador que ficar acima do peso vai ter que pagar multa. Então isso é muito normal, acontece em vários times. O Thiago Nunes está acostumado, já acontecia lá no Atlético Paranaense, e essa decisão no Corinthians, dessa cartilha um pouco mais rígida, se deve a alguns excessos, informações que eu tenho, que foram cometidos no ano passado. E em virtude disso, eles resolveram estabelecer essas regras para estabelecer também a disciplina.